Cara, você acredita na prisão do Bolsonaro? Ou você acha que não? Se eu acredito que tem argumento jurídico ou se eu acredito que nesse ambiente... Eles vão prender. Mesmo argumento jurídico. Acredito que sim. E mesmo argumento jurídico? Você acha que tem argumento jurídico pra tal? Não, aí eu já não tenho a mesma capacidade que você, né? No argumento jurídico. O que eu entendo é o seguinte: se tem argumento jurídico para aprender Braga Neto, tem argumento jurídico para aprender um monte de gente, tem que ter para aprender aqui também. Sim. E por que o Bolsonaro foi preso até agora? Os kits pretos estavam interferindo nas investigações? Não. Eu entendo que o Bolsonaro ele só não foi preso até agora. Se todos esses têm argumento, questão política. Porque não querem. Então, se o Bolsonaro é questão política, os outros também. Não sei. Então, assim, é isso que é a minha preocupação, o que não pode ser, entendeu? Então, assim, eu advogo a tese que são questões subjetivas demais, né? Não é a mesma coisa do sítio de Atibaia, né? Do triplex do Lula. Concordo. É diferente. Concordo. Da delação lá, dos milhões devolvidos. É diferente. Apesar dos atropelos. E o Moro tem responsabilidade também, de certa forma, em algumas coisas que aconteceram. Tem também. Só que o cara estava lidando com um sistema também que... Ou era aquilo... O que eu penso, cara, é que é muito cruel, cara, você prender... Você vê mais de 1.000 pessoas presas, depois um monte de servidor público, um monte de gente que tá ali em torno de um cara, prender todos esses para chegar num objetivo político. Um objetivo político. Entende? Esse é o risco da democracia. Esse é o risco do atropelo da democracia. Aí eu entendo o seguinte: o objetivo é que aquele cara lá resolve politicamente isso aí. E salva os outros, porque os outros, porra, né? Tu pegou todo mundo pequenininho ali, todas as sardinhas. Mas é aquele negócio. Sacrificou todo mundo. É o caráter pedagógico, ou seja, eles precisam mandar um recado para os generais, eles precisam mandar um recado para os mais fracos, e eles precisam mandar um recado para o povo. Você entende que tem método? Porque tipo assim, não, vamos prender o 8 de janeiro. Você ficou com coragem de fazer manifestação? Quanta gente não ficou trincando de medo de sair pra rua? YouTube, pô. De fazer YouTube. Quando tu vê um monte de gente se lascando. Você vê um monte, você vê o que aconteceu com o Monark. Mas o direito penal tem esse potencial também, né? De quê? Do caráter... não do caráter pedagógico, né? Atropelando. Mas eu digo o seguinte, quando você pune alguém, é pra dizer o seguinte, não cometa. Não cometa mais crimes. Mas você não pode falar, olha, você tem o potencial de cometer crime. Claro. Sim, lógico. Então, assim, se eu falar algo que pode ser caracterizado como calúnia, injúria ou difamação, o que eu posso fazer é ser punido por isso. E eu posso continuar falando da mesma forma. E se eu falar de novo, eu vou ser denunciado por calúnia, injúria e difamação de novo. Mas eu posso voltar a falar e nunca mais abrir a boca para cometer aquelas mesmas coisas. Então, assim, o que acontece hoje? Não, eu vou te pegar. Não, você está proibido de exercer a sua profissão, que é ser comunicador. Isso eu vejo um atropelo. Então, assim, são vários pequenos atropelos que tornam isso uma coisa grande. É isso que me preocupa, né? Dentro de um Estado democrático de direito. Então, assim, o que é o que deveria acontecer? Deveria ter um Supremo que não se envolve na política, em nada, e não dá não parecer... Não só o Supremo, né? Não, um judiciário como todo, né? Um judiciário que não se envolve com política, um judiciário que não se manifesta em entrevista de TV, um judiciário que não se manifesta de ações que são feitas, decisões por ele, né? É isso. Cara, o que eu entendo é o seguinte, eu fico no campo político porque eu acho que um camarada com esses frutos e que ficou assistindo um monte de gente seguindo a liderança dele, se lascando enquanto ele continua, eu quero que esse cara politicamente sofra as consequências. Agora, juridicamente, eu já não tenho condições de navegar. Já é questão política. Então, eu não quero que ele seja preso, eu quero que, politicamente, ele receba, né, o ônus da mesma forma que outrora ele recebeu só os bônus, né? Porque é na questão política. Entendi. Então você acha que o Bolsonaro deveria ter a punição? Política, né? Uhum. Política do próprio povo, né? Ele tem que deixar. Povo, exato. Sim. Ele tem que deixar de ter essa questão toda em cima do nome dele. Ele não pode ter uma direita inteira. Uma direita inteira esperando dizer quem é o nome que ele vai indicar. Aí você viu que quando você me perguntou, votaria no Tarcísio ou no Bolsonaro? Tarcísio. No Caiado ou no Bolsonaro? Caiado. No Marçal ou no Bolsonaro?
Por quê? Porque Já tá dando a penalidade política. Exato. Eu tô na penalidade política. A penalidade jurídica é que, assim, me preocupa. Né? Até porque eu tô vendo o quê? Pesos e medidas diferentes. A Carla Zambelli agora teve uma decisão de cassação do mandato dela. Certo? A Janaína Pascoal também, provavelmente, ela e mais 4 vereadores que ganharam agora vão ser cassados. Né? Não vão poder nem tomar posse, não é nem cassação. A gente viu alguns deputados que já estão recorrendo, que estão no Ceará, deputados estaduais. O Rogério Marinho também teve. O Deltan Dallagnol, o Marcos Duval, o Nicolas respondendo, o Gilvan da Federal respondendo. Então, por calúnia, injúria e difamação, porque chamou Lula de ladrão. O que eu te digo? Quantos da esquerda estão respondendo alguma coisa? Isso que levanta questionamentos. Entendeu? Se a lei é igual, que seja igual para todos. Então, assim, isso preocupa um pouco. Tá? Isso preocupa um pouco. Mas é o que é a regra do jogo. Por isso que, assim, quando a gente se manifesta, a gente tem medo. Não deveria. Não deveria, porque a gente está dando um posicionamento político ou jurídico diferente. Mas a realidade dos fatos é que o quê? O que a gente pode esperar? E nesse ponto eu concordo com você. A resposta ao Bolsonaro tem que ser política. Né? Quem se sente incomodado com a atuação do Bolsonaro tem que optar por outra pessoa. Aí eu volto lá naquele negócio do Pablo Marçal que eu te falei. Você vai pesar todos na balança e vai ver qual que é o melhor para você. Mas sabendo que todos vão ter os defeitos. Esse defeito do Bolsonaro é pesado o suficiente para falar, não, eu escolho todos os outros em relação ao Bolsonaro? Para mim, sim. Com exceção do Lula. Né? Ou de alguém de esquerda. E aí, o posicionamento deles é diferente do meu. Mas, assim, é a punição política. Né? Punição política. A punição jurídica, igual para todos. Esse é o caminho. Deveria ser igual para todos. E se o Bolsonaro estivesse sendo preso, condenado por corrupção, ou se o Bolsonaro tivesse feito... Vou dar um exemplo. Acabou de acontecer na Coreia do Sul. O cara foi lá e colocou os tanques e tentou, e acabou de sofrer um impeachment agora. E é possível, né? O ministro da Defesa dele já foi preso, entendeu? Aí já é uma outra situação, entendeu, Glauber? Mas o cara pôs o tanque, o cara foi. Mas assim, é dúbio demais para você tirar a vontade do eleitor. Tá? Então, assim, eu sou contrário a essa inelegibilidade do Bolsonaro. Eu acho que não seria o caso de prisão. Eu acho que o STF agindo dessa forma, né, ele dá um discurso de falar que o Bolsonaro é perseguido politicamente, mas, politicamente, é a forma que o STF viu para minar o Bolsonaro. E tá dando certo, cara. Tá dando certo. Então, sim, assim, o STF tá agindo politicamente e tá dando certo. Pelo menos então, por isso eu tô te dizendo, esse avanço vai muito além do STF, né? Você apoiou o Bolsonaro antes, não já apoiou? Lá em 2018, você votou? Assim, gostava? A minha grande questão com o Bolsonaro, eu já falei isso aqui várias vezes, é justamente essa postura de novembro, dezembro. Sim. Foi o que pior, culminou no 8 de janeiro, e a resposta dele e do grupo dele em relação a tudo que estava acontecendo. Então, a gritaria de agora não me comove. Sim. Porque é uma gritaria porque chegou neles. Mas quando não tinha envolvimento deles, qual era a postura? Sim. Entende? Então, assim, pode chegar para mim, pode chegar para você com base em nada? Pode. Então, eu me compareço muito mais de pessoas, né, que bem intencionadas deram opinião num canal de YouTube, ou o camarada foi num protesto, do que o político. Sim, claro. Que foi o causador de tudo isso. Claro. Que deixou a temperatura chegar nesse nível. Né? E o político é responsável. E que se protegeu de todas as formas. E o castelinho de areia dele continua bonitinho e todo mundo, porra. Aí, assim, esse é meu ponto, entendeu? Concordo. Eu acho que eu não sou inocente de achar que quando começa os avanços, esse avanço nunca vai me atingir. Em algum momento isso vai me atingir. É igual a questão da segurança pública, pô. Até hoje estamos vivos, mas não quer dizer que a gente vai agora na rua, no caminho para casa, né? E a violência nos alcança. É bem assim. Certo? Agora, ô Sandro, me ajuda aqui no direito, cara. Quando eu escuto no jornal, Polícia Federal desarticula, célula terrorista e tal, aí vai lá ter uma prisão. Nesse caso, eles não iniciaram a execução e também foram presos. Vou te dar um exemplo criminal.
o PCC teria um plano para matar o juiz Sérgio Moro, Sim. né? E o doutor Lincoln Garcia lá em São Paulo e mais outras autoridades. A Polícia Federal foi lá e prendeu os caras. Sim. Esses dois exemplos de um terrorista, né? E de uma organização criminosa tentando matar a autoridade, ela só plana também. E não houve um ato executório. Ninguém chegou e tentou, né? Sim. Aí o que difere, cara, do caso dos generais? Porque assim, cara, politicamente, né? E até na questão como dentro da segurança pública, né? Como operador da segurança pública, eu comemoro essas prisões. Uhum. E nem esses exemplos que eu te dei do terrorista ou da tentativa de matar um juiz ou um senador. Cara, pra mim é muito difícil fazer essa distinção. Eu fazer essa distinção e falar assim, mas não houve ato executório porque era pra matar o Lula, porque eu não concordo com a forma dele de governar, ou como ele pensa, porque assim, eu vejo a notícia igual, cara. Então, me ajuda nesse elemento. Você vê o quanto a legislação, né, ela dá aso para interpretação. Você tem que ver o que foi o fundamento jurídico para essa prisão desses caras. Esses caras, se a Lula é terrorista, é a matéria do jornal. Mas a constituição do crime ali que foi crime terrorista, não. Os caras não fizeram ato. Provavelmente pode ser o quê? Uma formação de quadrilha. Reunir-se um ou mais pessoas com o intuito de cometer atos ilícitos e tal. Aí, o simples fato deles reunirem-se, um ou mais pessoas, para ações e atividades ilícitas, eu posso ter a formação de quadrilha. Então, assim, o direito ele é tão abrangente que tem que ver qual que é a formação, qual que é a análise aqui. Nesse caso aí, né, aí você forma uma organização que ela tem fins ilícitos e ela tem uma atividade própria para cometer atos ilícitos. É uma organização, é um grupo que eles vão cometer não um, mas 2, 3 atos de terror, certo? Então posso ter o crime de formação de quadrilha. Eu vou ter que analisar qual foi a interpretação. Aí é onde você falou da questão da interpretação, a interpretação do delegado. Mesma coisa para cometer crimes do Sérgio Moro. Os caras já é um grupo organizado, primeiro comando da capital, que já é uma organização criminosa, é formação de quadrilha, porque ou você acha que juntou 2, 3 caras, cara, vamos pegar o Moro, vamos juntar, não. Então, às vezes, o que vem na mídia é uma coisa, o que vem divulgado no processo é outra. Então, assim, nós já temos o caso da formação de quadrilha, que é juntar para cometer atos ilícitos, e aí já tem outros crimes. Temos uma situação específica. Ali, né, no caso do 8 de janeiro, era um grupo que se juntou... antes, né? Não no 8 de janeiro, eu digo no caso do Braga Neto, no caso dos generais. Então... Porque lá, de fato, teve uma ação, né? Aí o que difere a formação de quadrilha com o grupo que... Ou seja, o concurso de pessoas, né? O concurso de pessoas, eu e você vamos juntar para cometer um crime. Eu tenho um concurso de pessoas. Entendeu? Se bem que minha especialidade não é penal nesse sentido para te falar, mas eu tenho um concurso de pessoas. Nós dois nos juntamos para cometer um crime. Certo? Sim. Nós não somos uma quadrilha. Agora nós dois nos juntamos para formar um grupo de, assassino de aluguel. Nós vamos matar o Walter, vamos matar o Lira, o Lula, o Alexandre de Moraes, nós vamos matar um monte de gente. Aí, 2 ou mais pessoas e nós formamos uma quadrilha. Nosso intuito é cometer vários crimes. Naquela era do 8 de janeiro, o intuito é sair quebrando, depredando e fazendo tudo? Acho que não. Então, eu acho que eu tenho um concurso de pessoas e não a formação de quadrilha. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No caso dos generais, então, seria no máximo, juridicamente, na tua leitura, seria no máximo uma formação de formar uma organização ali. Não seria uma formação de quadrilha e organização, porque era para cometer um ato específico. Não, nós vamos acabar com o Lula e com o Moraes. Nós não estamos formando uma organização, uma quadrilha, que vai ter a atividade delitiva de viver cometendo de crimes. Entendeu? O PCC entendeu? A célula terrorista, no exemplo, também. A célula terrorista também Eles não param ali no primeiro, não. Vamos cooptando gente, vamos fazer. Então, assim, eu vejo dentro do direito essas duas diferenças gritantes, tá? Então, assim, o cara, se ele não começou o ato executório de terrorismo,
ele não está diante de não pode ser preso pelo crime de terrorismo, mas ele pode ser crime por formação de quadrilha. E aí, assim, cara, é muito subjetivo para poder fazer análise do caso em concreto, o que foi a análise do delegado, mas a minha visão é que é essa aí, tá? A minha visão é que realmente há uma diferença grande entre formação de quadrilha. É uma diferença grande para cometer um crime. E aí é onde a gente entra, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Um dos crimes. Associação armada. Associação armada é que, nós estamos nos formando aqui para cometer um crime armado. Aí, cara, é aquele negócio subjetivo, né? Então, assim, depende muito do que o cara quer, o que o juiz... O direito é subjetivo em si. Entendeu? Eu só acho assim, é que o discurso de que, não, esses caras foram lá para cometer um golpe de Estado. Pode até ser, Glauber, que a vontade dos caras, o intuito dos caras era esse. A grande questão é, sozinho, uma veiarada com Bíblia na mão, iam conseguir só de invadir o prédio um golpe de Estado? É análise. E aí, cara, não é o Sandro que diz, é o juiz. Volto a dizer, o 8 de janeiro, eu entendo, eu tô separando ele, Sim. que na minha analogia... militares. Exato, na minha analogia... É onde eu te falei. Para um ato específico? Houve ato de execução? Não. Então não tem um crime. Para um ato específico? Juntaram ali, nós vamos cometer o ato e depois, cada um para sua casa, acabou. É isso. Aí eu preciso do ato de execução. Né, no caso. Eu digo o seguinte, eu acho que as pessoas do 8 de janeiro são pessoas que fizeram leitura de cenário errada, né? Consumiram muita pilha, né? Muita coisa que vai acontecer, fizeram a leitura errada. E aí é uma das grandes críticas que eu tenho ao Bolsonaro. Exato, eu também. Eu tenho uma crítica pesada eles são os soldados, né? Que escutaram o Braga Neto dizendo, calma, tenha paciência, aguenta mais um pouco. Mais 72 horas, não, eu achei paia por parte do Bolsonaro. Deveria ter chegado... se o Bolsonaro tivesse sido... Desculpa, Glauber. Se o Bolsonaro chega e já fala logo, galera, toca o barco, nós vamos fazer oposição, vamos pra cima, vamos tocar o barco, né? E vamos deixar a coisa acontecer. Nós vamos fazer oposição. Eles teriam o poder do 8 de janeiro hoje, o poder de munição que eles têm hoje, que o Lula tem, de discurso, de terrorismo, não tinha, cara. Então, assim, hoje, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas, de certa forma, um dos grandes responsáveis disso é aquela lenga-lenga do Bolsonaro. Eu já falo isso já tem alguns meses. É a lenga-lenga. E eu penso dessa forma também. Eu acho que as pessoas, né, elas estão respondendo uma consequência que começou em novembro, em dezembro. Não vou falar que eles são inocentes, porque eles foram porque queriam também, né? Assim, inocentes do ponto de vista, não. Tudo bem, mas você concorda que eles não tinham condições de consumar, né? Não, de forma alguma. Uma derrubada do Estado brasileiro. Na minha visão, mas, nesse ponto, se você for pensar, e aí... naturalmente quem gosta muito do Bolsonaro também vai ficar chateado em ouvir isso, mas vamos fazer a leitura do que nós estamos vivendo. É um momento histórico aqui, né? Braga Neto, Heleno, Bolsonaro e companhia, eles tinham condições de fazer. Tinham. Não é o caso do perder o mané de batom, né? Não. Porque quando a gente vai falar do 8 de janeiro, acho que não cola para a sociedade brasileira que aquilo ali ia derrubar o Estado. Mas quando a polícia inclui Braga Neto, Heleno, Bolsonaro e companhia, e todos aqueles militares, aí o convencimento fica mais forte. Claro. Esses caras, eles eram o poder. Sim, claro. Então, depois de delação de CID, depois de um monte de coisa... A população tem um convencimento que, realmente, os caras tinham condições e eles queriam fazer. E vai ficar nesse ponto ali. Agora eu te falo. Se eles tinham condições e eles queriam, mas não tentaram, não tem crime. Não. Pela lei, não. Né? Então, se eles tinham condições, eles queriam, por que não fizeram? Porque houve, no mínimo, a desistência eficaz. Ou seja, não vou fazer mais.
Sim. Entendeu? Não, eu vou. Não vou mais. Que seria o suficiente para Já isentar seria todo suficiente. mundo Sim, de o culpa. crime ele precisa ter os atos executórios. Tá? Então, assim, hoje uma tese defendida por alguns juristas, né, por muitos, na verdade, é que o ato executório não consumou. Cara, nós estamos falando dos kids pretos. É a alta cúpula do exército, vamos dizer assim. É a elite especial do exército. Esse termo é um termo mais deles internamente, mas seriam as forças especiais, né? As forças especiais. Isso. Agora, cá entre nós, os caras estavam com o poder na mão. Né? Os caras são a elite do exército. Se eles quisessem mesmo, teriam executado? Provável, não é? Provável. Então não executaram. Então, assim, cara, o perigo de hoje, né, chegar a esse nível, é ficar nesse discurso político de que vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E, assim, dá mais a entender, né, que é a conveniência política que está fazendo essas ações acontecerem agora. Dá a entender. Não vou negar que eles eram santos, não vou falar, eram santos, o Bolsonaro não queria. Só que assim, eu vou ter que me pautar aqui como um aplicador da lei. No que tu estudou e no que você é tua profissão. Como aplicador da lei. Então, cara, pode falar a verdade. Você vai defender o Bolsonaro. Não, cara, eu sou um crítico do Bolsonaro. Só que assim, eu tenho que tentar marcar coerência naquilo que eu tô analisando. Então, na minha visão, esse caso do Braga Neto tomou muito mais efeito midiático, tá? Muito mais efeito midiático do que efetivamente um efeito legal como resposta às ações. É óbvio, né? Aí teve aqueles advogados que defenderam, não, mas aí tem um caráter pedagógico do negócio. Não, mas não tem caráter pedagógico sem o início da execução, entendeu? Então, assim, o que é o caráter pedagógico? Não, é para ensinar esses bolsonaristas que não mexem com a gente, entendeu? Não, é tem uma hierarquia, né? Tem. Prende o Cid, aí prende o Braga Neto, o próximo alvo é o Heleno, depois que chegar no Heleno, falta só quem? Bolsonaro. Só o Bolsonaro.